a serem estudadas, né, como uma raça. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer para vocês, que é racializar os brancos. É necessário, né, eu coloco aqui, precisamos racializar os brancos radicalmente, no meu entendimento, para então a gente pensar em como desracializar as relações sociais no Brasil. Então, primeiro, para falar da branquitude, a gente tem que falar da nossa história, a gente tem que falar do período da colonização, onde foi criado, né, esse conceito de raça. E aí, a primeira coisa que é importante a gente entender é que esse processo de expansão da Europa, né, esse processo de colonização da Europa, ela tinha o objetivo de criar um novo mundo. E a América, portanto, seria o projeto, seria o case, digamos assim, deles, né? Onde eles fariam os experimentos de como difundir, de como ampliar a Europa para o mundo. Então, a colonização é, de fato, um processo de europeização do mundo novo, né? E dentro desse projeto, o mais importante era expandir o cristianismo, né? Era a questão religiosa. E a partir do momento que você faz isso, você atinge a subjetividade das pessoas, você atinge o sentido da vida das pessoas, a fé, né? Então, realmente a gente está falando de um sistema que a gente entende como normal hoje, mas que foi imposto. Então, por isso que eu estou resgatando essa parte da história, para a gente fazer todo esse trajeto junto de novo, né? Então, assim, qualquer processo de dominação, né, historicamente, ele vai ter o etnocentrismo, e aí o etno, né, de etnia, centrismo, ser centrado na sua própria etnia. Isso é comum de qualquer processo de dominação. A diferença da Europa é que eles colocam que essa dominação acontece por uma condição natural, uma condição biológica. Você nasce inferior ou nasce superior. Essa vai ser, digamos assim, a inovação, né? Do eurocentrismo, aí europacentrismo, né? Essa cosmovisão europeia que se difundiu para o mundo. E aí a gente tem aqui, eu trouxe dois mitos, digamos, fundacionais da Europa digamos, que conduziram, né, todo esse processo desde a colonização até agora, que é a primeira coisa que a Europa tem muito forte, né, que é uma característica do povo europeu, é entender que a história se evolui. Então, ela começa de um estado primitivo e chega na civilização, né, na evolução, na tecnologia, como se fosse uma linha bem linear mesmo, né, nesse sentido de começa num estado de natureza bem primitivo e vai evoluindo. Só que essa evolução, o lugar a se chegar, era o que a Europa achava que é a evolução, né? E hoje, no nosso curso, a gente pode questionar se essa evolução é de fato uma evolução. Se a gente está comendo o nosso próprio mundo, se a gente está poluindo nossa água, se a gente está matando os animais, e, né? Enfim, será que isso é evolução mesmo, né? Hoje a gente pode questionar isso, mas a ideia da numeração europeia era, de fato, né, entender que existiam povos primitivos, não europeus, não brancos, e eles estariam levando, portanto, à evolução, à civilização. Então, esse é o primeiro mito. E o outro é a diferença de raças, né, no caso, que é a compreensão de que as diferenças entre europeus e não europeus não são diferentes, são diferenças de natureza, né, de natureza biológica, e não das suas histórias de poder, ou seja, os europeus dominavam porque eles eram superiores, e não porque eles eram mais poderosos, ou porque eles tinham mais dinheiro, mais recursos, um exército maior. Era porque realmente eles eram um povo superior. Isso a gente está falando do eurocentrismo. E aí, o que eu quero pedir para vocês a partir de agora é que a gente olhe para a branquitude, né, e para o eurocentrismo nos mínimos detalhes da nossa vida e do que vai se seguir aqui, pelo menos nesse momento da aula. Então, como eu já disse, né, que eu só aprofundo um pouquinho a ideia de raça, né, como identidade racial, que foi o principal instrumento de dominação do período da colonização, e alguns autores dizem, inclusive, que é o principal instrumento de dominação da história da humanidade, que mais vingou, que passou mais tempo dominando, né? E com o tempo, né, os colonizadores passaram a distinguir essa identidade étnica, né, e racial, atribuindo cor. Então, né, falando que os povos africanos seriam negros, por exemplo, e o povo europeu seria os brancos, né, estabelecendo bem essa diferenciação entre as raças.
E mais importante, não mais importante não, mas tão importante quanto a dominação do corpo das pessoas, é principalmente a dominação e a subalternização das culturas e saberes. Então, esses povos não brancos, eles eram entendidos como primitivos, eles eram entendidos como pouco evoluídos, que precisavam de civilização e de uma religião que tiraria, que os tiraria daquela situação de precariedade, digamos assim, né? Enfim. Então, é muito importante a gente entender que a gente também é resultado desse processo de subalternização, né, de diminuição de outras culturas, outras formas de se relacionar com o mundo, outras religiões são entendidas como menores, menos importantes, ou são fetichizadas, enfim, por conta também de todo esse imaginário, né, que vem desde então. E aí, eu queria trazer um pouquinho desse cenário da branquitude para o Brasil, né, como que isso se manifesta no Brasil. Primeiro, assim, uma definição ampla de branquitude que pelo menos eu uso nos meus estudos, né? Então, a definição de branquitude seria um construto social e ideológico decorrente do período da colonização e que foi responsável por estruturar a dinâmica de poder mundial desse período e até hoje, né? Estabelecendo hierarquias sociais pela perspectiva da raça e atribuindo aos seus semelhantes vantagens materiais e subjetivas. E aí, no Brasil, né, gente? A branquitude no Brasil, ela ela vai ganhando outras roupagens, digamos assim, e a branquitude, estou falando desse construto. O objetivo da branquitude é manter a estrutura de poder, né? Manter a estrutura de privilégio. Então, num primeiro momento, se deu pela escravidão, né? Por todo esse processo de sequestro e escravização de povos africanos. Num determinado momento, quando a escravidão acaba no Brasil, cria-se um outro argumento que seria o racismo científico. Tudo para manter essa estrutura de hierarquia, essa hierarquia social, né? Então, o racismo científico, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem estudiosos, médicos, inclusive tem vários departamentos no Brasil que recebem o nome desses estudiosos, desses médicos, que justificavam a hierarquia racial por questões biológicas, né? Tentavam, digamos assim. E aí, em algum momento, o racismo científico ele caiu por terra, assim, começou a se questionar e o mundo começou a entender que isso não existia. Só que nisso, né, dentro do Brasil, já haviam as políticas de embranquecimento, baseadas no racismo científico. Gente, vocês, por favor, me interrompam se eu estiver falando, se não tiver claro, se vocês quiserem que eu retome algum ponto, tá bom? Eu não sei, eu não consigo ver vocês, mas, por favor, abram o microfone a qualquer momento. O que eram as políticas de embranquecimento? Baseado no racismo científico, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, fez uma política de trazer imigrantes europeus pobres, mas pessoas brancas, para que nesse processo de miscigenação a população brasileira se embranquecesse. Porque, respaldado no racismo científico, acreditava-se que o problema do Brasil, que o Brasil não iria para frente, que o Brasil estava fadado ao fracasso, para usar exatamente as palavras dos documentos, né, que o Brasil estaria fadado ao fracasso se continuasse com a população de maioria negra. Só que, né, a política de embranquecimento, obviamente, não deu certo. Temos um país, né, não deu certo assim, né? A gente acabou, eles não atingiram o objetivo deles, digamos assim, né? E aí veio o mito da democracia racial, que esse sim é algo tão enraizado na nossa subjetividade que eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente tem que olhar hoje em dia, né? Para poder reverter esse cenário que a gente está colocando aqui. O mito da democracia racial, para contextualizar um pouco, ele advém de um livro, principalmente, né? De uma discussão colocada dentro de um livro muito famoso na literatura brasileira, que é Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Nesse livro, ele é um romance, mas nesse livro ele conta como que eram as relações, né, a partir da perspectiva dele, como que eram as relações dentro da Casa Grande, entre a Casa Grande e a Senzala. E o cenário que ele retrata é um cenário de harmonia,
É um cenário em que, e aí é importante fazer esse parênteses, que o Gilberto Freire ele foi estudar na Columbia University, né, em Nova York. Então ele viu como que era o apartheid, como que era a situação entre povos muito separados, né? Um não podia frequentar espaço do outro, aquela violência explícita. E ele achou que ele olhou para aquilo e entendeu que o Brasil era mais harmonioso, porque não tinha esse tipo de situação, né? Porque a gente não passou pelo apartheid. Então ele volta esperançoso quase, e ele era realmente um cara que vinha, né? Um estudioso que vinha da Casa Grande. Então ele vem para o Brasil entendendo que a relação entre as raças do Brasil era muito mais harmônica, né? Era muito porque o senhor Dindim entregava seu filho, seu herdeiro, para uma mucama cuidar, tinha ama de leite, tinham relações sexuais, por mais que sejam, né, violentas e impostas, e a gente sabe muito disso, né? Mas por que que eu estou trazendo essa questão do mito da democracia racial? Criou-se esse imaginário do Brasil de que a gente tem uma harmonia entre as raças, né? Que existe uma democracia racial. E aí vem Darcy Ribeiro e fala, não existe democracia racial sem democracia social. Não existe democracia racial. Né? A gente tem que... Aqui isso é muito claro, é muito importante que isso saia daqui assim como algo importante de ser entendido. Não existe harmonia entre as raças. A gente a gente pode querer buscar isso, mas isso não existe, né? Hoje, a configuração, como que se mantém essa estrutura de privilégio hoje em dia? Negando-se direitos. A branquitude tem acesso a todos os direitos que estão na Constituição. Quem não faz parte da branquitude precisa realmente lutar para ter seus direitos básicos. E essa luta para ter os seus direitos básicos impede o avanço e a superação, né? Então a gente tem vários mecanismos da branquitude hoje, como por exemplo a criminalização, a gente criminaliza a pobreza hoje, né? A gente tem várias ferramentas de manter essa estrutura em que os brancos têm acesso e quem não é branco não tem acesso, né? Então, quando a gente estuda a branquitude no Brasil, a gente inevitavelmente vai ter que falar sobre poder, porque a branquitude se fala sobre poder. E aí eu trouxe assim vamos dizer assim, duas formas de entender a branquitude de dentro para fora, né? As pessoas brancas que estão aqui, acho que pode ser essa contribuição da Grada Quilomba pode ser realmente bem proveitosa, né? Então, Júlia, oi, desculpa. Oi, é Jennifer. Boa noite, oi tudo bem? Eu Jennifer, entrei, que bom que você entrei meio chegou. atrasada. Mas Imagina. antes de você ir para essa próxima etapa, você pode falar novamente sobre o racismo científico, que eu me perdi um pouco, né? Tava ainda divagando aqui sobre a escravidão e acabei perdendo sua fala sobre esse ponto. Você pode repetir, por favor? Claro, claro. Existiu-se uma linha após a escravidão. Após não, durante, né? Assim, uma coisa vem encadeando na outra, viu, gente? Não é uma coisa marcadinha, mas o racismo científico, em linhas gerais, eram estudiosos, principalmente médicos, que iam buscar desenvolver pesquisas para justificar o porquê que a população negra era inferior ou menos evoluída, digamos assim, do que a população branca. E aí começava a atribuir aos traços, fenótipos, ao tamanho do crânio, a várias justificativas que realmente não tinham não tinham nenhum fundamento, mas tentava-se criar argumentos biológicos, né, para justificar a inferioridade da população, principalmente negra. O foco eram os ex-escravizados, né? Os indígenas sofreram menos com isso, era bem voltado para a população africana, né, ou descendente de africano que estava no Brasil. Tá bom, obrigada. Ficou mais claro? Então tá. E aí a Grada Quilombo, ela traz no livro dela que chama Memórias da Plantação, ela traz 5 mecanismos de defesa do ego pelos quais os sujeitos brancos passam quando se tornam conscientes da sua própria branquitude e de si próprios como perpetuadores do racismo. A primeira etapa é, obviamente, a negação. Ela fala, não, imagina, eu não sou, né? Imagina, eu não sou racista, não,
Eu tenho pessoas próximas que são negras, eu tenho, sei lá, né? Enfim, a moça que trabalhava em casa, a minha empregada doméstica sentava na mesa, ou essas coisas de tentar se justificar, né? E nessa negação, quando o argumento não se desenvolve, não cola, não, né, não ganha frutos, vem a culpa, né? Que é a segunda etapa, que seria eu não quis dizer isso, não foi isso que eu quis dizer, você me interpretou errado. Desculpa se né, se você se sentiu ofendida, vem com essas coisas de a etapa da culpa. Só que, né, essa culpa também avança para a vergonha, que é quando e aí que começa o processo, digamos assim, de fato, né? Começa o fato, a etapa de reconhecimento do racismo internalizado, né? É a vergonha. Então, tem a ver com quando o sujeito para pensar assim, quem sou eu, né? Como que os outros me veem? Será que todo mundo pensa que eu sou racista? Será que eu me manifesto assim? E então o sujeito branco compreende que que a percepção de pessoas racializadas sobre a branquitude pode ser diferente da sua própria percepção de si mesmo. Porque você pode olhar para você e falar, imagina, eu não, genuinamente, dentro de mim, eu não sou racista. Mas dentro, né, de fora, o espelho está te mostrando que sim, as pessoas estão falando que sim. Você teve uma atitude, ou tem comportamentos, ou pensamentos, enfim, racistas, né? Essa seria a etapa da vergonha. E aí, no quarto momento, vem o reconhecimento, quando o indivíduo finalmente reconhece o racismo internalizado e aceita que a percepção da realidade pode ser diferente para pessoas racializadas. Representa a transição, então, da fantasia, ou seja, dessa coisa de você, o que eu quero ser, o que eu posso ser, como é que as pessoas me veem, para realmente a realidade, o que está acontecendo, né? E aí, a quinta etapa seria a reparação, quando existe um reconhecimento, né? E que o indivíduo começa a fazer atividades, né, atividades não, mas mudanças práticas, buscando outras referências para desconstruir o racismo internalizado, construir uma vivência antirracista de existência. Essa seria a contribuição da Grada para uma desconstrução interna. E aí eu estou muito feliz de trazer para vocês uma novidade que aconteceu agora em setembro, dia 27 de setembro. O Banco do Brasil, ele foi noticiado, né? Ele foi notificado, aliás, que o Ministério Público Federal estava entrando com um inquérito civil para investigar o envolvimento do Banco do Brasil com o tráfico de pessoas escravizadas, né? Com o tráfico de africanos no século XIX. E, assim, esse estudo, que foi desenvolvido aí por 14 historiadores e 11 universidades, eles escreveram um texto, né, trazendo toda a relação do Banco do Brasil com o período da escravidão, tanto no momento em que a escravidão era legal, quanto no momento em que era ilegal. E aí eles descobriram que entre os fundadores, por exemplo, do Banco do Brasil, estava um dos mais notórios traficantes de escravizados do século XIX, que seria o José Bernardino de Sá. E o que esses historiadores estão pedindo, num primeiro momento, é que, primeiro, o banco é, é, coloque publicamente, né, o seu envolvimento com a escravidão, então uma reparação pública nesse sentido, e em segundo, em um outro momento, né, também eles estão pedindo essas duas coisas nesse primeiro momento, é o financiamento de pesquisas acadêmicas para revelar quais outras instituições têm ligação e enriqueceram com a escravidão e usufruem dessa riqueza até hoje por conta do processo de escravização, né? E então a gente tem aqui dois exemplos assim de um movimento de dentro para fora, né? A Grada Quilombo fazendo o chamado para a gente olhar para dentro e reconhecer o nosso racismo internalizado, e também esse grupo de estudiosos, né, de historiadores, essas universidades buscando reparar e aí socialmente mesmo, em termos de sociedade, os efeitos da escravização, né? Depois eu fui pesquisar mais, eu entendi que esse caso do Branco do Brasil, ele é inspirado em outros, né? A própria Harvard University e a Brown University, e as duas sofreram o mesmo processo, né? E as duas estão financiando pesquisas hoje. E parece que na Inglaterra já teve um caso também de reparação financeira para algumas famílias, que foi comprovada, né, um vínculo com famílias africanas que haviam sido escravizadas na Inglaterra. Então, assim, gente,
piro, assim, só para não ficar nessa, né? E aí, o que eu queria trazer para vocês aqui, mais em termos de SG mesmo, é pensar, principalmente dentro da pauta da inclusão, né, da diversidade, o quanto pode ser adoecedor buscar uma pauta de diversidade e de inclusão, mas de inclusão de pessoas diversas numa cultura branca, né? Então, o que a gente vê são empresas hoje que apostam na diversidade, mas investindo para que aquelas pessoas que são diversas correrem atrás, dando recursos, para eles alcançarem o padrão da branquitude. E sendo que essas pessoas que estão ingressando nas empresas, elas já têm o que as empresas precisam, certo? Por que que você quer a diversidade, né? Diversidade de quê? Não é foto, né? Não é estética do que a gente está falando. Então, se essas pessoas já têm o que você precisa, entende? Por que que é o trainee, o vamos investir em você para você ficar ter uma não é um problema investir, o problema é querer pegar essa diversidade e incluir num sistema que é da branquitude, que tem aspectos culturais. E tudo isso para dizer, gente, e aqui eu termino mesmo, porque eu queria passar esses 20 minutinhos para qualquer pergunta, ou fala, ou, sei lá, vômito, desabafo, enfim, dessas coisas, que esse estudo da branquitude tem, pelo menos, despertado para mim, que muitas das coisas que a gente acha que é normal foram impostas. E que se as coisas, que tem muitas coisas do nosso universo individual e coletivo que não precisam ser assim. Que existem outras referências, outras formas de viver, outras formas de se relacionar, outras formas de ganhar dinheiro, outras formas de se relacionar com dinheiro, com o tempo, com os filhos. Existem outras formas mil de se viver. Entender que o modelo que a gente vive hoje é um modelo que não necessariamente é o que nos faz feliz, me libertou, mesmo sendo uma mulher branca que usufruiu dos privilégios dessa estrutura. Eu me permiti viver outras formas de existência nesse mundo. E eu espero que isso ajude vocês também, de alguma forma, a abrir, assim, todo lugar que você tiver, quem está lá? Quem está lá? Quem está nesses lugares que vocês frequentam, né? Enfim, é partir para a observação e deixar a coisa entrar. E é isso. Gente, esse foi o que eu consegui pensar para 1 hora de aula, porque eu quero muito escutar vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, ou quiserem indicação de podcast, de livros, de artigos, podem me procurar no particular ou no grupo, fiquem à vontade. E agora eu queria saber se alguém tem alguma dúvida ou alguma questão, gostaria de colocar alguma reflexão, fiquem à vontade. Primeiro, alguém já tinha se deparado com o tema da branquitude? Alguém não tinha se deparado? Ou, enfim, queria ver se é uma novidade para vocês ou não, esse tema. Eu acho que eu vou falar sobre outra coisa que eu tenho pensado, assim, sobre Uhum, as políticas dentro das empresas, né? Eu vejo isso como uma capitalização da minoria, né? Uma nova forma de você capitalizar em cima das minorias e continuar fazendo circular, né? Principalmente o SG, o S, né? Dentro do sistema capitalista. Então, eu acho que isso uhum, acontece muito quando você fala de SG em algumas corporações que você vê que é apenas uma coisa bonitinha, né? Só para a galera ver, e uma coisa que realmente é intrínseca. Então, agora, como está acontecendo muitas coisas no mundo, isso está fervilhando, né? Então, está disparando muita gente que sabe muito, que diz que sabe muita coisa. Então, eu acho que, assim, eu vejo isso como uma nova forma de capitalização das minorias, e isso inclui, né, claramente, né, a negritude, enfim. Então, eu vejo esse sistema não necessariamente como um sistema. É óbvio que é muito importante essa inclusão, né? Eu também entrei por cota no Paraná, mas essa desqualificação
e isso mesmo que você falou, tipo, pedem 1000 requisitos para uma vaga. Então, que negro que é esse que eles estão querendo atingir? É o negro que tem uma condição financeira um pouco melhor? Ou é realmente a grande massa e a grande estrutura que move a economia, que são pessoas negras, pessoas pardas, mulheres, enfim? Então, eu acho que, assim, é como se fosse uma lente nova que está surgindo, assim. Então, eu concordo muito, muito obrigada. Gostei bastante do que você falou. Boa. Eu queria, meninas, dar mais uma dica, assim. Primeiro, obrigada, Ju, pela aula, assim. Eu trabalho com diversidade e inclusão, dividindo com vocês, especificamente com pautas étnico-raciais, e eu faço parte desse S do social aí dentro de uma grande corporação. E aí, para trazer um brilho, assim, tem um movimento muito bacana acontecendo também, que é essas pessoas de diferentes culturas acessando esses espaços. E não tem como, gente, a estrutura muda inteira quando essas pessoas botam um projeto, botam seus pensamentos ali. Então, eu queria trazer como dica para vocês, não sei quem conhece também, já ouviu falar, mas para estudar sobre o afrofuturismo, que é uma coisa muito legal. Quando a gente fala do afrofuturismo também, a gente expande para pensamento de povos indígenas, tá? A gente ainda não tem um nome bacana para incluir todo mundo, mas tá, é um movimento que tem se criado, que é a gente pensar tecnologias, pensar inovações através dessas outras óticas culturais, que são indígenas, que são afros, e começar a construir mesmo esses novos espaços, esses novos ambientes, assim. Então, acho que muito ligado a tudo que a Ju trouxe de entender esse lado da branquitude, é também entender essas novas tecnologias que estão surgindo quando a gente dá ouvido a outras culturas, assim. Então, eu não sei se essas corporações estão prontas para todo esse balanço que vai vir, mas a galera está se movimentando e está trazendo as suas tecnologias juntos, sabe? Então, acho que é um cenário positivo também imaginar que no ISG a gente faz também essas transformações, assim. Eu tendo a trazer o lado da fé que as coisas estão acontecendo, sabe? Era mais uma contribuição mesmo. Ô, Leca, será que você pode repetir, por favor? Porque eu quero aprender. O que você mais ficou com dúvida, assim, para ver como eu estruturo Eu o quero que pensamento você aqui? repita. É afro o quê? É afrofuturismo. Vou dividir aqui com vocês. Que basicamente é o processo da gente começar a olhar tecnologias por outras óticas. Então, por exemplo, tem rolado um movimento muito grande da Europa buscar pessoas especialistas em solo brasileiro aqui, pessoas indígenas, para recuperar terras perdidas que, pela forma que o eurocentrismo via que funcionava aquilo ali, não estava funcionando, matou o solo, perdeu vida. Então, isso faz parte do afrofuturismo, que é, por exemplo, pessoas que entendem do solo através de uma ótica indígena, saberem o que fazer com aquela terra e transformarem isso numa tecnologia que vai resgatar esse mundo que a gente quer retomar, sabe? Então, por Entendi. exemplo, eu vejo o ESG expandindo todo esse processo, colocando essa galera em contato para que a gente faça essa transformação junto, sabe? É um resgate. Eu vou depois dar uma lida sobre afrofuturismo, eu não sabia esse termo, obrigada. Mas então é um Imagina. resgate que estão se fazendo, assim, um resgate cultural. E dá para a gente colocar isso junto com tecnologias também. Entender como que Claro. a gente faz tecnologias mais sustentáveis, acompanhando a mudança que no mundo está tendo, mas levando em consideração a cultura que a gente tem lá atrás. Não dá para você pensar numa tecnologia sustentável se você não entende do solo. Entender do solo é uma coisa muito ancestral. Então a gente Então, faz meio que parte esse jogo de de. tecnologia- Entendi. É uma tecnologia social. Esse afrofuturismo está dentro, será que dentro dessa aba de uma tecnologia social? Eu acho que social também, mas a gente também tem que levar em consideração todo o lado de conhecimento aprofundado e biológico que esse afrofuturismo também pode fazer. Não quer dizer que as pessoas não vão estar também se formando e olhando outras óticas, aprendendo design, aprendendo como trazer a sua cultura com todo o conhecimento também que ela tem, e é um conhecimento real, não só social, mas é um conhecimento também ali, como posso dizer, profissional. As pessoas têm se formado e trago a cultura delas para dentro de novas tecnologias, sabe? Não sei se ficou muito claro, mas vocês Ficou olhando um super pouco mais claro. sobre afrofuturismo, ele vem, dá para entender, assim, é bem bacana, sabe? Entendi, tipo, é como se tivesse, despertado um saber que estava adormecido e trabalhando de uma forma temporal, de uma forma dos dias de hoje. É isso, resumindo? Acredito que sim, dá para colocar dessa forma. Estamos chegando lá. Amei.
Boa, legal. Eu acho o movimento afrofuturista é muito, muito, muito amplo, Luli. Então eu acho que não tenta fechar, abre, sabe? Não tenta simplificar e resumir. Abre e procura, que eu acho que está muito alinhado com o que o Ailton Krenak, né, que vocês vão me ouvir falar dele 1 milhão de vezes, fala. O último livro dele é O Futuro é Ancestral, né? Então eu acho que é isso, essa coisa que é resgate, como você falou, mas também é presente e também é futuro. Então, por isso que eu acho que é uma outra lógica, né? É uma mudança de paradigma mesmo. É Bom, mais do que uma tecnologia social, é uma mudança de paradigma mesmo, Legal. que eu acho que tem a ver com essa visão do Krenak, que é muito, muito interessante. E eu vi e lembrei agora do Nego Bispo, alguém me mandou isso, falando isso agora, né? Ai, eles estão agora, agroecologia, todo mundo só fala de agroecologia, e ele fala, o pessoal vem aqui querer ensinar a gente agroecologia, querer que a gente pague para aprender sobre agroecologia. Só que a agroecologia é agricultura ribeirinha, é agricultura indígena, é agricultura quilombola, é o que a gente sempre fez, é o que a gente sempre soube, né? Então eu acho que é um pouco isso. Eu acho que essa percepção da gente ver que muita coisa que para a gente é novo e que a gente acha que é uma super inovação e solução é uma tecnologia ancestral, né? Então, eu acho que a minha visão de ESG é muito sobre isso, né? E eu acho que quando a gente vai pensar, sei lá, diversidade e inclusão, eu acho que o que está mais sendo falado, né, quando a gente pensa em ESG, é o que é o ponto, eu acho que isso e mercado de carbono, né, o que está mais quente, mas eu acho que a gente causa muito sofrimento pelos exemplos que eu vejo, tá? Se eu for ver os estudos de casos de inclusão de empresas, ou mesmo em escolas, que eu acompanho alguns já há alguns anos, tem muita violência e muito sofrimento, né? Envolvido, pela falta de preparo, pela falta de consciência de quem está incluindo, né? De quem está recebendo aí para cumprir com algumas exigências do mercado. Tem uma referência que depois eu vou trazer, vou mandar para vocês várias coisas lá no grupo, a Teli Já, que é uma mulher israelense, e ela vai fazer de técnicas assim corporais que eu acho muito interessantes da gente trazer para a prática, que é esse lugar de desenvolver esse lugar de igualdade, sabe? Assim, então é equidade na prática. Então como é que a gente se relaciona com essas outras pessoas? Porque às vezes, se a gente for falar com alguém que faz agroecologia, que presença, eu provoco vocês a sentir agora, que presença que você vai ter numa conversa com um cientista da agroecologia? Que presença você vai ter com um agricultor ribeirinho? Ou com uma pessoa indígena que vai chegar de pé descalço, de unha suja, uma pessoa quilombola que não tem banheiro na casa? E a gente está falando aqui da mesma tecnologia, do mesmo saber, né? Então, como é que a gente vai promover equidade se a gente não desenvolver, né, esse olhar para a gente, para os nossos corpos e para esses viéses inconscientes, né? De que forma a gente responde, de forma a gente escuta, como que a gente enxerga e o que que a gente absorve, dependendo de quem está vindo o conhecimento, né? Então, eu acho que assim, base para a inclusão e diversidade é essa transformação. Por isso que eu insisto na coisa do de dentro para fora, é essa transformação nossa, assim, pessoal, para a gente poder começar a trocar, se relacionar de um outro lugar, né, para poder realmente pensar em incluir e em promover equidade. Maravilha. Fiquei pensando. Vocês estão me ouvindo? Ah, eu tô apanhando aqui com o celular hoje. É, essa coisa do futuro ancestral, e eu fiquei pensando no afrofuturismo como também um movimento imagético e um movimento da literatura. Então, trazendo à tona, e aí, assim, não está trazendo novas perspectivas, né, como a Bia falou agora, está trazendo à tona valores, imagens que a gente precisa conhecer para reconhecer os outros e o mundo, se é que existem outros, de outras maneiras, assim. Eu bati palma na hora que a Leca começou a falar, porque eu achei que ela estava falando afroturismo. E é afrofuturismo, mas é isso, né? O quanto visitar este passado vivo
vivo. Porque além do Krenak, que fala que o futuro é ancestral, a Catiúcia Ribeiro também vai dizer, olha, o meu ancestral, a minha ancestral é essa aqui que tá aqui do meu lado, tá viva. Então, essas tecnologias são tecnologias de vida e que a gente não está resgatando, acho que a gente está colocando na frente, na vitrine, porque elas estão vivas, elas não morreram. Eu tenho pensado muito nisso, quanto a branquitude tem medo de determinados movimentos. Eu, assim, estou pensando nas manifestações da cultura brasileira, porque eu amo as danças e tal. As pessoas falam assim, ai, tem que ensinar isso para alguém, porque senão vai morrer. Quem tá lá no interiorzão, no sertão, brincando, o maracatu rural, ou o jongo, sabe, no litoral, não tá preocupado com aquilo morrer, porque eles sabem que não vai. E porque ser ancestral também é permitir que o novo se achegue. Então, uma das comunidades mais fortes em jongo, por exemplo, mais tradicionais em jongo no Brasil, que é aqui pertinho de Aparecida do Norte, o jongo do Tamandaré, permite que os jovens e as jovens entrem na roda do jongo para rimar com rap. Aquilo não vai morrer nunca. Porque quando o novo entra, quando a questão geracional é respeitada, tudo continua vivo. E aí, estou dizendo isso porque, assim, por várias coisas, mas que eu tenho muito medo do nome resgate, porque parece que está morrendo. E aí é sempre um salvador, uma salvadora, sabe? Que está indo lá buscar. Não, escuta essas pessoas, está tudo vivo, né? Tá tudo vivo. A tecnologia é o segredo dentro do tambor de mina da Dona Dalva, sabe? Que ela mexe e fala: esse tambor tem segredo, é esse que eu vou tocar na festa do divino. Então, é isso, assim. E a memória tá na gente, né? Tá nas nossas células. Todas, né? Vieram de algum lugar e continuam. Porque é futuro mesmo, também. É passado e é futuro. E aí, Júlia, adorei que você falou do Banco do Brasil e lembrei que o Santander faz isso, né? O Santander, que é um banco espanhol, um dos que mais financiou a escravidão no mundo, né? Para as Américas. O Santander tem um monte de bolsa, tem programa universitário de pós-graduação exatamente por isso, porque é reparação. Então não é porque é bonzinho, né? É incrível você falar. Aí uma outra coisa para finalizar, que eu já estou falando demais, é que algumas empresas estão me chamando, algumas empresas, as áreas de diversidade e inclusão estão me chamando. Outro dia eu fui fazer um tour com uma empresa, eram 30 pessoas, eu era a única preta. Aí eu falei, gente, tá bagunçado isso aqui, vamos conversar. Deu um negócio assim, vocês estão falando de diversidade e inclusão, cadê a diversidade aqui nesse grupo? E era uma empresa enorme, do audiovisual. Enfim, terminei. Beijo. Maravilhosa, Uma Júlia. coisa que eu pensei também, que você falou, pensando em afrofuturismo, que é uma coisa, né, muito inspiradora, é essa construção realmente de outros imaginários, né? Desse imaginário coletivo, né? Porque realmente a gente foi forjado, né? Esse imaginário coletivo foi forjado também por símbolos, imagens de pessoas brancas, a ideia de beleza, a ideia de sucesso, todas essas ideias são muito fechadas. E, né, e nós mulheres sofremos muito com isso, as pessoas pretas sofrem muito com isso, as indígenas sofrem muito com isso, e o afrofuturismo está aí trazendo imagens, outros símbolos, né, outras possibilidades de ser, de existir, outros padrões, né, outros padrões não, sem padrões, outras belezas, né. Então é muito, muito, muito importante, é um movimento muito forte, que com certeza você não sabia o nome, mas com certeza você está vendo e vivendo isso, né? Você vê a moda, esses dias eu estava vendo uma notícia que falava isso, a moda, ela é e sempre foi inspirada na periferia, né? A moda, a street moda agora, como é que se chama isso? Street fashion, né? Que sempre é o que bomba, ela é da periferia. Qual é a cor da periferia, né? Aí você vê na periferia o preto usando, agora você vê o branco usando, é a moda, né? Então são essas contradições que a gente tem que começar a pegar, né? Nas culturas, nas crenças, e isso que a gente vai ficando treinado, exercitando, para perceber, e isso vai mudando tudo. Sabe uma coisa, Isa, que você estava falando? A Isabela, cadê? Já de Isa, tudo íntimo. É bela, é bela.
Ô, Bela, sabe uma coisa que você estava falando? Eu acho que essa coisa do despertar, sabe? É engraçado que no meu trabalho usa muito essa palavra resgate, resgate, resgate. De repente até eu me policio, assim, bastante, mas a gente acaba falando como se fosse alguém fosse a Salvador, e na verdade não é. Eu vou contar para vocês brevemente, estou fazendo um trabalho da OIT, né, que é um braço, a Organização Internacional do Trabalho, que é um braço da ONU. E aí a gente fez, na verdade, um trabalho que está maravilhoso, sucesso, meninas, vocês vão achar o máximo, porque tá lindo. Mulherada tudo empoderada, despachando homem que faz maldade, sabe? Tipo, marido ruim, porque elas estão ganhando dinheiro, então elas estão com voz agora. E aí estava esquecido um trançado tradicional. Ninguém mais trabalhava. Ou a questão, porque a questão da agricultura, não se usa mais o surrão, não se usa mais o paneiro, que são coisas tradicionais, assim, da roça, não sei se alguém conhece. E aí, a gente fez esse despertar. E foi muito, muito interessante, porque elas não sabiam que elas sabiam fazer essa técnica. Mas é uma coisa que está tão interno, aquela recordação, aquela lembrança, aquele contato com o antepassado, com a avó, com a bisavó, que fazia aquelas técnicas, que não é que foi um resgate, foi um despertar. E assim, hoje elas estão fazendo, vão vender aqui na loja da CRI, estão entrando no mercado, assim. Depois eu até mando para vocês no grupo para compartilhar, porque é muito bonito isso. E realmente, tipo, é um despertar. E é um despertar não só pro ancestral, assim, para essa técnica, mas é um despertar para ela mesmo como mulher. É um despertar, assim, ela mesmo como negra ou como indígena, ela ter essa autoestima, assim, sabe? É um despertar de autoestima de você honrar o seu passado, assim, sabe? Seus antepassados. Então, acho que é isso. Eu queria contar essa história porque é muito bonita e está sendo muito forte, assim. Você vê uma potência, assim, tipo, uma coisa adormecida, elas adormecidas e, de repente, elas com vozes, assim. Eu acho que é isso. E eu tô louca para estudar mais o afrofuturismo aqui. Que eu quero entender esse nome, assim, para ver se eu estou no movimento ou não. E se eu não tiver, eu quero aprender para fazer parte, né? Sei lá. Ai, Belinha! Mas o afrofuturismo tem tudo a ver com isso, com a autoestima, viu, Luli? Tem Porque, muito a ver com autoestima. Porque eu não acho que estava esquecido, sabe? Eu acho que são muitos séculos de escravização, com muitos séculos, muito tempo dessa ideia de superioridade e inferioridade. Então, não existe autoestima, entendeu? Não tem lugar para autoestima com tanto tempo de opressão. Então, eu acho que o que está mudando agora com o afrofuturismo e outros movimentos é esse olhar de uma pessoa branca como você, que vai lá, que valoriza, que vai trazer o produto dela para o mercado, que acha lindo, que se emociona, gente pagando caro por isso. Isso traz autoestima, né? e, tipo, no final... Isso, Porque isso é uma coisa que eu acho que é tão... Bia, assim, a gente, assim, pelo menos eu, o que que você faz? Mas, Lu, o que que você faz? O que que você quer? Ah, eu quero trabalhar, eu quero ter independência financeira, eu quero poder realizar sonho, eu quero poder comprar as coisas mais legais para meu filho, eu quero que ele coma bem, eu não sei o quê. O que eu quero é que todo mundo aqui que tem filho quer. É a mesma coisa, entendeu? Não tem uma diferenciação, mas, assim, talvez eu tive um privilégio, tenho uma oportunidade de estar no meio onde eu posso ser porque eu conquistei isso, entendeu? Então, às vezes, eu acho que a gente está junto, assim, sabe? Com a mesma vontade, aquela coisa, eu acho que dá essa potência, assim, porque é isso. Eu tenho amigas que são indígenas, e eu não estou falando de coisa muito antiga, assim, sabe? Estou falando de coisa de 20 anos, 30 anos, que elas perderam, os pais não deixavam, não falavam mais o dialeto, não falava mais a língua deles, porque eles tinham vergonha de ser índio, entendeu? E hoje elas estudam para aprender, justamente porque hoje elas têm essa coisa, acho que de tanta gente bater na tecla, tipo, da importante da gente honrar a nossa origem, olhar a nossa raiz, sabe? Tipo, agradecer de onde a gente veio, porque a gente é isso. Então, assim, elas estão estudando a própria língua.
que se perdeu, porque elas tinham vergonha, porque os pais tinham vergonha, bom, porque era época de ditadura, era não sei o que, era um outro esquema, mas assim, é uma loucura, entendeu? Eu acho que isso, talvez, pelo que a gente está conversando, acho que entra no afrofuturismo, não sei, vou aprender, estamos Sim, aqui. super. Até a ideia, a ressignificação desse lugar, né? Há muito tempo atrás não se reconhecia nem como idioma, como língua, né? Era colocado num lugar de dialeto, né? Dialeto é o quê? É, de novo, esse lugar do superior e do inferior, né? Língua, idioma é uma coisa, é o português, o resto é dialeto, né? Então, no Chile também, hoje já é obrigatório em todas as escolas o quechua, que antes era a mesma coisa, que nem você falou. Era proibido, mas não era nem por vergonha, era porque você podia ser assassinado mesmo. Ou você podia ser sequestrado da sua casa e botado num orfanato para morar com missionários. Ou você podia ser torturado. Então, era uma forma de preservação, né, de autopreservação e das famílias para protegerem seus filhos, era negar o máximo possível essa origem, porque era Sabe, muito perigoso mesmo afirmar esse lugar, né? Por isso mas que essa pauta da inclusão, ela é tão delicada e tão assim, porque você está incluindo pessoas nessa lógica que a Bia está falando. Na lógica de que o seu saber não é importante. Você tem que aprender o que, que importa para a gente. Você tem que falar outra língua, tem que falar inglês, tem que saber fazer isso, entendeu? Então você precisa correr atrás. Eu vou investir enquanto empresa em você, como trainee, para você correr atrás dos requisitos que a empresa precisa. Entende? E aí entra entra nessa fala que a Bia está falando. Você vai, né? Colocando que o que você tem não importa, que o que você tem não tem tanto valor. E é exatamente isso a questão da diversidade, né? As pessoas que estão entrando pela pauta de diversidade já é. É que você está com o microfone fechado, mas estou fazendo leitura labial. Mas é isso, a pauta da diversidade é isso, né? É ter visões diferentes, né? Ter uma pauta diversa, enfim. Ou seja, essas pessoas já têm o que a empresa precisa. Elas já merecem ser remuneradas porque ela já tem o que que a empresa precisa. Remunerados, né? Não entrar como trainee, estagiário, blá, 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 blá. Você está entendendo? É cruel essa lógica. E só para falar que a gente passou 5 minutinhos né, do nosso horário. Ah, é? Não, né? Não, na verdade, até às 8h30, né? Até às 8, aliás. Olha, ai, que ótimo, gente. Estava achando que era 7h30. Olha. Yes! Mas é muito Ainda louco tá essa bom. coisa de inclusão e diversidade, né? Que eu acho que acaba excluindo essa ideia de promoção da equidade, e é pensar nisso, né? A diferença foi a razão, o motivo de exclusão, e ainda é, né? Foi, não é motivo de exclusão, né? Então, a gente vê sempre, desde criança, a cultura é tão forte que você vai ver nas crianças esse comportamento de excluírem crianças que têm alguma diferença mais aparente, né? É uma coisa cultural mesmo fortíssima, né? Do inconsciente coletivo. E aí agora temos, né, a ONU, o SG, a Consciência, as ODS falando, né? Tem ODS que vai falar, um que fala de pobreza. Qual que é a cor da pobreza, se a gente for olhar, né? Em todas as pesquisas da estatística, né? A grande maioria das pessoas pobres preta e parda. Acho que, se eu não me engano, 70%. Depois eu vou ver no ipea.gov.br, o Ministério da Igualdade Racial tem muitos gráficos que vão mostrando isso, né? A ODS 2, que é fome zero e agricultura sustentável, de novo, qual que é a cor da maioria das pessoas que está passando fome, né? E qual que é a cor também da pele da maioria dos agricultores, né? Aí, se a gente for falar 5, que é a igualdade de gênero, né? As mulheres pretas são as pessoas que absorvem toda a opressão da sociedade, porque elas estão, né? Vão sofrer as opressões de gênero e a opressão de raça. Então, é a base da pirâmide. Por isso que Angela Davis fala que quando a mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto, né? Que é uma questão realmente ali geométrica. Você pensar que você montar uma coisinha ali, uma pirâmide, se você tira o movimento à base, tudo movimenta. O DS10 vai tratar só de desigualdades, né? De redução de desigualdades, no geral, né? E aí a gente vai pensar no Brasil, que está no ranking, lá em cima no ranking dos países mais iguais, lá em cima no ranking de maior concentração de renda, né? E aí, qual é a cor dessas pessoas com a concentração de renda, né?
e qual que é a cor das pessoas que não têm acesso, né, à renda e a oportunidades. Então, por isso que, de novo, né, se a gente for olhar para a SG, se a gente for olhar para a ODS, não tem como a gente não olhar para a raça, né? Então, por isso, a gente vai falar bastante disso aqui, e a primeira coisa mesmo, eu acho que é a gente olhar essa questão da branquitude, e porque eu acho que por muito tempo, né, eu acho que a gente foi tão enganado e auto-enganado, e tanta coisa foi naturalizada, e, e a gente ficou tanto tempo sem pensar e sem falar nisso, né? Assim, quantos anos, e agora a gente está podendo pensar, falar, ler. Então, é, e eu acho que praticar mesmo, e sair como, né, ali daqueles estágios do ego que a Ju mostrou da Grada, acho que o primeiro passo é sair da negação, assim. Então, a gente olhar para esse medo de ser racista e a gente conseguir enxergar assim que todos somos racistas, essa sociedade é racista, todos somos racistas, até que a gente comece a não ser, né? Até o momento que ele fala, não, eu vou estudar. E não dá para não ser sem estudar, sem ler sobre, né? Eu mandei hoje a Alia Weiner, que eu acho uma grande pesquisadora, é uma professora da Universidade de Santa Catarina, falar disso, vi umas palestras delas no Sesc, assim, maravilhosas. Tem outro livro, fala o Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que vai estar com a Lia amanhã, com a Lia Weiner amanhã, que eu acho que vai ter um estouro. Eu estou querendo muito isso, se vocês quiserem ir, vamos juntas. Mas eu chamo de novo para esse lugar da prática, de que sempre que a gente, eu acho que tem a coisa dos flagras, sabe? Assim, essa coisa dos viés inconscientes. Para as pessoas brancas de um jeito, para as pessoas pretas e pardas de outro, né? Mas a gente se perceber, pessoas que estão com os privilégios da branquitude, perceber esse lugar da síndrome da salvadora, né? Esse lugar quando a gente, que é se sentir superior, né? Mesmo que a gente esteja sendo boazinha ou humilde ou sei lá o quê. Então, a gente colocar por que que eu estou me sentindo melhor, se abrir para esses novos conhecimentos, né? Perceber como a gente tem essa mania de querer, da ideia de padrão mesmo, né? De buscar um padrão como um lugar certo, como um lugar para se buscar, né? E começar a abrir. E muito posso dizer para vocês, eu comecei meu letramento racial, acho que há mais de 10 anos, comecei meu processo de descolonização também há bastante tempo, e é um processo longo, e acredito que sem fim, e é a gente sempre lendo, e é uma coisa viva, assim como o afrofuturismo, né, que não está fechado, não se encerra, então, que está sempre criando novas formas e novos olhares, e então eu acho que só o fato da gente estar aqui, né, já mostra o nosso desejo, eu acho, de desconstruir para construir, né, outras bases, outras visões e principalmente outra forma de se relacionar, outra forma, outros modelos de desenvolvimento, né, de sucesso, de ser, de estar, de empregar, de trabalhar, de outra cultura empresarial que seja, ou mesmo dentro das nossas casas, das escolas dos nossos filhos, né? Todos esses espaços são permeados pelo racismo, por essa ideia de superioridade, Sim. seja ela cultural, seja ela racial, seja ela sexual, seja ela, né? Então, uma hora a gente vai estar como oprimido, outra hora a gente vai estar como opressor, e é muito importante que a gente se perceba, para a gente ir conseguindo atuar a partir de outros lugares. Empatia, né, Bia? Sim, super, é um exercício, né? A gente não vem com ela, a gente conquista esse lugar e exercita e vai fortalecendo esse músculo, né? Eu Quanto queria. mais a gente viaja, mais culturas, né? Eu acho que quanto mais a gente se expõe à diversidade, percebe a diversidade como um valor, né? Eu acho que isso cresce. Acho que percebe a diversidade como uma unidade, né? Porque no final você percebe, você sai do diverso e você vê que, na verdade, é uma coisa só. Não sei, gente, esse é meu mundo, tá? Eu penso assim, então assim, eu sei que assim, né?
No meu mundo é isso, tipo, a diversidade, quanto mais você vê diversidade, mais você percebe que, na verdade, é uma unidade, tipo, todo mundo, tipo, é tudo igual, assim, quer dizer, na minha percepção, mas, sim, vocês estão certas, entendeu? Mas quanto mais eu viajo, quanto mais eu tô nos lugares, quanto É. mais eu sinto, Mas é isso e também não é isso, né? Não tem, de novo, é nesse lugar de que não tem certo e errado. Somos todos diferentes, somos todos únicos. Não só, né, e se a gente pensa em lugar de direitos, em lugar de oportunidades, de acesso à renda, não somos todos iguais, né? mas tem que Somos ser, né? muito diferentes. Eu acho que Mas é o que a gente é busca, isso. é o que a gente quer, é o que, né, o que seria justo. Mas tem que ter cuidado nesse lugar USG da inclusão e diversidade com essa fala do somos todos iguais, sabe? Porque isso pode ser muito ofensivo. É um Ou lugar dever delicado, todos iguais, né? Eu né? acho que talvez Esse seria... lugar do não, umas coisas assim de ai, não vejo cor, ou somos todos iguais, são falas que podem cair muito mal num lugar, se você está ocupando um lugar de liderança, sabe, num cargo de inclusão e diversidade, ou num lugar de SG. Essas falas assim, você tem que estar muito cuidadosa para a delicadeza desse lugar das diferenças, né? Do reconhecer as diferenças mesmo, do reconhecer os privilégios, as opressões, as diferenças de modos de ser. Quanto mais a gente olha para mais reconhece as diferenças, né? Acho que a gente enriquece o nosso mundo, a nossa visão, e esse lugar da igualdade é utópico, né? Eu acho que é para onde a gente quer ir, né? Lugar de oportunidades, mas não de modo de vida, não de modo de ser, não, né? Eu ia comentar, eu queria fazer um comentário. Eu ia falar muito disso que você começou a falar, sobre como, por reconhecer o privilégio, como é difícil a fala, como é difícil não se inflamar, querendo justiça, né? E sendo branca e tendo privilégios. Mas uma fala que me toca muito foi quando a Bela falou que mesmo estando naquele lugar, ela era a única preta. E isso eu ouvi no Gaia, eu ouvi em vários debates de ESG, e falar em inclusão também já chega nesse lugar de que é uma coisa histórica e que a inclusão verdadeira era não precisar usar essa palavra, né? E que não chegasse nesse lugar de que da gente ter que olhar e falar realmente só tem uma pessoa preta. Isso eu acho que a base já começa aí, né? Começa tinha a Pri que fez o Gaia com a gente, ela batia nessa tecla sempre. Ela falava assim, gente, a gente está num lugar estudando ESG, por que só eu e mais um outro amigo, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando em todos os lugares. É uma coisa de atenção mesmo, eu acho. Mas é muito difícil, assim, falar sobre. É muito melhor ouvir para aprender a entender, né? A delicadeza. Cara, eu acho que é super legal falar, porque eu acho que aí você falando, às vezes a gente está agindo de uma maneira ou falando de uma maneira um pouco até, até que pode até parecer infantil, mas na verdade não é, um olhar muito de dentro, assim, realmente, acho que isso que é, porque por dentro, realmente, tipo, eu vejo que é todo mundo, e na verdade, tipo, por fora, que é onde a gente está lutando, porque eu acho que está todo mundo aqui, a gente está levando essa bandeira da igualdade, entendeu? Cada um dentro do contexto que consegue, né, levantar e fazer realmente a diferença. Mas, assim, é verdade, porque às vezes você pode falar alguma coisa que, de repente, pode me machucar, ou então você pode falar alguma coisa que talvez pode machucar a outra pessoa, outro quadradinho, né, que a gente está em um monte de quadradinho aqui. Então, acho que aqui a gente está num lugar que eu estou sentindo que é muito bom, que é de fala e muito de escuta e muito de aprendizado, de falar, poxa, realmente eu preciso começar a olhar para esse lugar, assim, a pensar dessa maneira. Eu acho que, assim, a gente tem que falar, porque se às vezes a gente não fala a forma que a gente pensa, assim, a gente pode perder a oportunidade de escutar um outro olhar, entendeu? Uma outra forma de aprender, né? Então, eu não tenho medo de falar as coisas, porque eu tô aqui para aprender, eu acho que eu tô aqui para trocar, eu tô cheio de mulher
potente aqui, que pode me ensinar, pode me agregar um monte de coisa. Então, assim, eu acho que a gente não pode ter, a gente tem que ter cuidado, sim, para falar, mas eu acho que quando você está num lugar de que eu sinto que é saudável, aqui, pelo menos eu tô com essa sensação que é um espaço saudável, assim, eu acho que você não tem, eu acho que a gente não tem que ter medo, porque aqui a gente está aqui, né? Não sei. Concordo, Luli, até porque se você, por exemplo, não tivesse falado não tivesse vindo com essa fala do somos todos iguais, eu não teria te dado a oportunidade de te falar que é delicado falar essa frase, né? Que Não, porque pessoas podem escutar isso se você não tivesse falado isso, você talvez não soubesse disso e pudesse falar isso nos lugares onde realmente poderia cair muito mal, né? super, gente, porque Então, é o famoso Luliland, assim, sabe? É o mundo da Luli. E assim, eu vejo que assim, eu vejo muito interna a alma, aquela coisa, não sei o quê, mas assim, é verdade mesmo. Acho que é muito fácil falar, não, somos todos. Não, não somos. A gente tem que abrir abertura. A mesma coisa, não dá para ser é ridículo você parar para pensar. Imagina, tipo, a Belinha falando, ai, eu estava numa empresa que estava trabalhando super a parte de inclusão, não sei o que, de repente eu olho para o lado, assim, não tem um gay, não tem um trans, uma negra, não sei o que, eu sou a única lá. E aí? Entendeu? Que lugar é esse? Sabe? E Eu recebi. também tem o dentro e o fora, né? Que eu acho que é importante que a Bia está trazendo dentro, a gente vai falando do fora, mas isso também se manifesta na estrutura. Porque pensa assim, a gente tem um país que é muito desigual. E essa desigualdade, ela tem cor, certo? Então, por que que a gente não tem políticas públicas? Por que que a gente tem uma secretaria, um ministério, por mais que seja o maior avanço, um ministério da igualdade e da equidade racial? Um ministério pequeno, ainda sem orçamento, para fazer a mudança estruturante que esse país precisa. Por que que a gente não fala de saúde pela perspectiva racial? Por que que a gente não fala de desigualdade? Por que que a gente não fala da questão racial? Entendeu? Por que que a gente não fala? É o mito da democracia racial, é essa coisa de somos todos iguais, é a questão, entendeu? Então, é esse movimento que vai de dentro para fora. E ele é realmente, acredito que nesse momento histórico que a gente está vivendo, esse momento, assim, nesse tempo de relógio, como diz meu sobrinho, a gente, agora esse momento é o momento de racializar mesmo o branco, de falar sobre as coisas, de trazer à tona, de trazer a verdade. E o Somos Um é outra coisa, sabe? Assim, é uma outra experiência que para mim, pelo menos, beira quase que o espiritual, né? Que é um lugar quase bem mais. Mas nesse momento histórico que a gente está vivendo, é o momento de entender as nossas diferenças, que essas diferenças, elas matam, que essas diferenças elas causam sofrimento, que essas diferenças enriquecem, que essas entendeu? Eu acho que a gente está nesse momento, como a Bia está falando, de se atentar muito para nossa fala mesmo, porque não é pouca coisa que acontece, né? Então a gente, e aí porque eu tô falando, o mito da democracia racial parece só um imaginário, mas ele não é um imaginário, ele está concretamente posto na nossa vida, entendeu? E é isso, é até bonita a sua intenção, mas é importante a gente contextualizar, né? Onde essa fala está indo, aonde essa fala está chegando, né? Enfim, só essa contribuição que eu acho que é importante fazer esse movimento de dentro para fora, e fazer essa leitura também, né? Do que acontece para fora em relação à branquitude, ao mito da democracia racial, todas as questões raciais que estão sendo colocadas aqui. e são Pô, muitos anos, né, gente, dessas ideias. Diga, fala, gente. não, eu talvez saindo um pouco da discussão aqui, mas colocando algumas coisas que passaram pela minha cabeça. Quando a Leca falou de afrofuturismo, eu não conhecia o termo, e a primeira coisa que me veio na cabeça foi numa questão disso que a Júlia falou agora, da gente trazer à tona as diferenças raciais e que isso tá, talvez assim, não seja nem um resgate mesmo, seja colocar uma luz em cima de coisas que a gente parou de falar e aí que vem a diversidade, porque eu também sempre me questionei, por que as empresas estão com esse carimbo ESG? O que quer com isso, sabe? Por que vem isso? É só para aparecer na foto? É só para fazer parte de uma estatística? É só para ter acesso a financiamentos? Para que é isso?
ou estão querendo mesmo uma diversidade, estão querendo mesmo que traga essa diferença racial para você compor, né? E assim, olhando muito também dentro da minha bolha, que são empresas de infraestrutura, eu não vejo, não vejo. Talvez uma ou outra empresa esteja olhando para de fato trazer essa diversidade e já esteja enxergando que se a gente quer prosperar, se a gente quer crescer como corporação, a gente precisa incluir um universo diverso, não um universo Faria Lima, né? Um universo muito padronizado, muito imposto, uma cultura imposta. Mas eu ainda vejo muito assim uma coisa, um processo muito embrionário que está indo mesmo a passinhos de bebê, olhando para corporações, de que isso seja uma geração de valor, sabe? Então é muito legal ouvir isso. Acho fantástica a palestra, Júlia, porque vem muito me trazendo à tona todo o meu sentimento interno do porquê que eu sou um tanto quanto resistente às grandes divulgações de ESG, porque eu não vejo na prática o pessoal querendo. Eu vejo muito mais isso. Quer que a pessoa que entra no processo que ela tenha um curso X, Y, que ela faça isso, que ela faça aquilo, que ela se porte desse jeito, e não é, sabe? Eu tenho refletido muito sobre as diversidades e eu adoro o Ailton Krenak também. Recentemente que eu conheci, comecei a ler as coisas dele, pesquisar um pouco mais, e me veio um pensamento de que, poxa, como seria rico a gente, num processo de uma implantação, sei lá, de um porto, ou de uma rodovia, uma ferrovia, a gente ter um grupo diverso, composto por diversos, sei lá, povos originários, e que aquilo que fosse muito essencial para que a gente construísse um licenciamento ambiental junto, e que não fosse uma coisa assim, sabe, que partisse quase que como uma oposição, que essas pessoas pudessem estar dentro das empresas, enxergar um valor gerado enxergar um progresso junto com aquilo que é rico para eles, que é valor para eles também, sabe? Assim, e que isso deveria ser para a gente também, né? Não criando essa separação também do que tem um valor para uma sociedade A, B ou C, né? Mas que a gente conseguisse enxergar como, poxa, isso também é muito rico para mim. Ele tem um exemplo da montanha, a montanha lá, né? Ou o rio é um ancestral dele, é um avô do povo Krenak, e que eu enxergue isso também, poxa, o rio também é meu avô, sabe? Que eu consiga ter essa percepção. Isso, assim, hoje eu vejo isso como impossível, impossível. Mas para mim, isso talvez seja uma parte do que eu tenho entendido como afrofuturismo, só para fechar a minha fala e ir para o começo, sabe? Talvez eu vou me aprofundar também nos estudos sobre esse termo e sobre o que é, mas, assim, fantástico. Eu consegui dentro de mim, até para agradecer a aula de hoje, dentro de mim, fechar, assim, também algumas coisas, algumas ideias, pontas que estavam muito soltas, sabe? E de que faz todo sentido, assim. Não estou muito longe do pensamento de vocês. Se for pensar povos originários no Brasil, a gente tem 266 aproximadamente, né? Você imagina, quando a gente fala de diversidade, isso, né? Quantos nomes de povos originários vocês conhecem? Povos indígenas. Por isso, né, que o Ailton Krenak fala muito disso, né? O Ministério dos Povos Indígenas, né? Quando ele criou um movimento, era um movimento dos povos indígenas. A FUNAI, que foi criada ainda de uma forma muito colonial, né? Se chamava Fundação do Índio, né? De atendimento ao índio. E aí, como se o índio, reduzindo de novo, né, o índio a uma coisa só, uma única forma de viver, de ser, de parecer, e de novo, primitiva, selvagem, menor, pior. E aí, quando a gente vai decolonizar essa ideia e vai pensar que tem mais de 266 povos indígenas diferentes no Brasil, falando mais do que isso, muito mais de 200 idiomas diferentes, né, que, como disse, eu acho que é a Bela, que não conseguiram apagar, né? Não conseguiram exterminar nem esses povos, nem esses idiomas, nem essa diversidade de culturas, embora tenham tentado, né, o projeto colonial tentou muito, muito, muito homogeneizar isso, né? E aí eu vou mandar para vocês também depois nas referências essa ideia de toda uma ideia de
Gente, agora eu esqueci. A gente falou na turma 1, Isa, você vai lembrar, Bela? Alguém vai me ajudar? Não é de cidadania. É essa ideia de povo mesmo, né? Quando o Brasil vira Brasil, esse lugar meio patriota, meio Brasil, nação. A ideia de nação, era isso que a gente falou. Identidade nacional, né? Essa ideia de nação, ela parte desse lugar de homogeneizar já a cultura, a forma de viver e tudo, né? E aí, quando você fala do SG, né, quem que nas empresas estão fazendo isso bem, você vai ver que são as pessoas que têm o mínimo de empatia porque sofreram algum tipo de opressão, ou os pais também sofreram, né? Então, vão ser as pessoas pretas, vão ser as mulheres, vão ser alguém que tem alguma, né, descendência indígena ou asiática, né? Então, aí você consegue se identificar em algum lugar com aquilo que está sendo dito, com a dor do outro, com a exclusão do outro, né? Por isso que a mudança não vai vir dos homens brancos héteros, que são a grande maioria, né? Se a gente for ver, eu acho que é mais de 96% das lideranças das empresas hoje no nosso país. Então, a gente está falando de 4% de mulheres só, e se a gente for falar na questão racial, é menos ainda, eu acho que são 2,5% de pessoas pretas e pardas na liderança. Então, realmente é muito lento e vai continuar lento, porque eles são os líderes, são eles que definem, né, como é feito esse processo, né, o que é diversidade, o que não é, o que é inclusão. E, bom, na próxima aula eu vou trazer para vocês alguns cases também. Tem um case do Itaú bem interessante, tem um case da própria empresa do meu marido. E aí, que é legal de enxergar, porque a gente vê que tem muita coisa boa, muita coisa se movimentando, né? E dá para ter esperança, mas a gente também vai entender processo, né? SG é uma mudança, né? De uma cultura de resultado para uma cultura de processo. Então, antes a gente pensava só no resultado e os fins justificam os meios, né? Hoje a gente entendeu que não, né? Esse jeito, resultado, a gente está consumindo o planeta, está excluindo muita gente nesse processo, né? Causando muito sofrimento, morte. Então, não funcionou. Então, a gente tem que começar a olhar para os processos, né? E aí, a mesma coisa, a gente pensar também que era uma cultura de acionistas, né? Onde só os acionistas, a opinião deles e o resultado deles e os benefícios deles importavam, para agora a gente falar da palavrinha que a gente escuta muito falar na SG, que é o stakeholders, né? Que é olhar realmente para todas as partes. Então, isso é uma grande mudança de paradigma que precisa ser colocada em prática para quem está usando esse selo ESG, né? Mas é difícil, a gente sabe que é difícil, né? Mudança de cultura é muito difícil, na mudança dos nossos padrões é muito difícil, e isso, empresas são feitas por pessoas, então por isso meu convite é sempre a gente olhar para a gente, transformar a gente, para a gente poder não só inspirar essas transformações por onde a gente passar, né? Mas também reconhecer que esses processos são lentos, né? Não ficar trabalhando num lugar idealista, assim, no campo das ideias, que só causa frustração, mais separação, mais afastamento, mais embate de um lugar que não é frutífero, né? Bom, gente, agora sim, 8h01, Posso vamos só falar uma encerrando, coisinha antes da gente terminar? Só uma com reflexão que acho que pode dar um certeza. calorzinho no que eu fiquei pensando aqui, né, de todas as coisas que a gente falou. Uma vez eu ouvi num documentário da Uma, que é um jornalismo voltado para os povos indígenas, né? Um indígena fala assim que o futuro é o fim do mundo, né? E que essa rapidez, essa pressa que a gente tem, tá acelerando o nosso tempo ao encontro da queda do céu. Então, que o futuro ancestral do Krenak, ou que o Adinka do Sankofa, né, que é também um pássaro que caminha para frente, mas com a cabeça para trás, que é do povo Yorubá, ensine a gente a reduzir um pouco esse tempo do mundo para que a gente possa usufruir mais do nosso tempo aqui. E queria trazer também que a gente possa se orgulhar da nossa ancestralidade, independente de qual seja. Fazer a pasta da nona também é adiar o fim do mundo. Plantar beterraba é adiar o fim do mundo, sabe? Limpar a sua casa, fazer uma faxina, jogar, doar, é adiar o fim do mundo. Passar tempo com seu cachorro. Entendeu? Então tem várias formas de adiar o fim do mundo. Não vamos se enclausurar e tentar buscar e um padrãozinho, né? Vamos se orgulhar da nossa, de quem a gente está, da nossa missão, do nosso propósito ancestral
que está se manifestando através da gente, tá bom? E que é isso, podem contar pelo menos comigo para essa questão do referencial teórico, principalmente da branquitude, e, né, estou à disposição. Gente, foi muito, muito, nossa, eu amei essa conversa. Obrigada por cada fala, cada palavra, cada intenção, muito maravilhoso. Amei Meninas, também. eu Escutar queria só vocês. trazer. Ah, tá. Eu queria trazer rapidamente, que me veio muito forte com o que vocês estão falando. Eu hoje aqui no Rio consegui assistir e ver presencial o Ailton Krenak pela primeira vez. Estou bem emocionada. A gente está falando dele aqui o tempo todo. Enfim, e ele trazendo muita riqueza dentro de tudo que a gente está conversando aqui, né? E mais um pouco, mas assim sintetizando uma das tantas coisas maravilhosas que ele trouxe, que me impactou bastante e que eu acho que consegue costurar o que a gente está falando, é ele lembrando que nós temos o hábito de falar muito de natureza de uma forma externa. E ele lembrando que nós somos a natureza, né? Que o interno nosso é a essência da natureza, não só o químico, mas acima de tudo o nosso corpo fazendo parte desse todo da Terra e de toda, né, ancestralidade, de toda o futuro, enfim. Então, assim, basicamente trazendo essa essência da nossa essência individual, como a Bia tanto disse aqui, essa individualidade de cada um de nós nesse planeta Terra, mas acima de tudo com essa certeza de que esse passinho que a Júlia acabou de falar também, por menor que às vezes pareça ser, né, até o próprio Ailton Krenak também lembrando dos passinhos de formiga, esses passinhos de formiga juntos também fazem toda a diferença. Então, lembrando de... Tentei costurar, mas realmente é um... Eu sinto que tudo isso é muito grande e, ao mesmo tempo, é tão simples, né? Simples que eu digo porque está dentro da gente, né? Está dentro da nossa essência, desde a célula celular até a nossa essência, a nossa matriz espiritual, como a gente comentou aqui também. Mas é isso, gente. Muito emocionada de estar aqui com vocês. Muito bom. Ele tem outro livro para encerrar falando dele de novo, um outro livro que chama A Vida Não É Útil. E eu amo que ele fala dessa cultura nossa também que quer, né, que busca utilidade, que tem que fazer, que tem que realizar, que tem que resolver. E ele fala que esse é um outro jeito também, né, de enlouquecer a gente, desconectar a gente do que realmente importa, né? Então, também vamos lembrar de ser, né? De só ser, de fazer nada, de contemplar, que a gente falou, né? Dos valores relacionados ao feminino, que esse povo do Kalahari, eu acho, um dos últimos povos aí, ancestrais mesmo, trazem com essa grande sabedoria de a gente equilibrar, que o equilíbrio do planeta está nesse equilíbrio dessas energias feminina e masculina, né? E então, para a gente também não sair daqui agora já se cobrando que a gente tem que ser isso e fazer, que não é sobre isso, né? Mas é isso, queridas. A gente se vê então segunda e qualquer coisa tamo aí. Obrigada, Um menina. beijo e boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Gente, Boa adorei. noite. Tchau, meninas. Beijo. Suficiente. Ai, suficiente, maravilhoso. Já somos suficientes. Beijos. Beijos, lembrando. Boa. Cristianes, tudo certo. Tá bom. Bia, até amanhã, então, 9 horas, né? Até amanhã às 9, né? Eu tinha Isso. pensado uma coisa que eu queria trazer pra gente falar amanhã, eu já esqueci. Ah, para botar na pauta, para não esquecer das remunerações das educadoras, tá? Então amanhã a pauta, tipo, é remuneração, a sua aula e o YouTube, né? Isso, YouTube. Certo. É isso. Um beijo, amor. Beijos, Boa arrasou, noite. viu? Foi Ai, ótimo. que Foi bom, que muito bom. bom. Nossa, foi bem mais E foi curto do que eu maravilhoso que imaginava. você fez, muito curto. Gente,
E você já acabou. Eu falei, gente, mas a Ju falou que só ia deixar 20 minutinhos, de repente tinha, tipo assim, 1 hora para troca. Eu falei, uau! Foi surreal. Eu fui fazer um ensaio assim, deu uns 40 minutos. Eu falei, se eu for falar mais devagar, eu acho que vai dar 1 hora. E eu não sei, eu falei rápido, eu falei muito rápido. Tipo, fui rápida assim na fala, você acha? Foi Porque- rápido, foi rápido. Eu achei rápido, mas eu achei que foi muito bom. Eu achei que foi É, rápido, mas foi bom. tipo, Porque foi compreensível, né? Assim, porque a minha ideia é que foi eu entender, assim. compreensível. Eu acho que a gente pode perguntar depois também nisso, né? De como é que Uhum, para quem é. Mas eu acho que mesmo para quem o tema era muito novo, né? Para mim, que o tema não é novo, eu achei ótimo, achei dinâmico, achei maravilhoso você deixar esse espaço, porque a troca é muito legal, né? E possibilita muito esse lugar do incorporado, trazer para si mesmo, uhum. desconectar com o tema. Então, achei que foi incrível isso. Pessoas perguntaram, que eu achei muito bom, pediram para você repetir, né? Então também achei muito bom. Então acho que isso também abriu espaço para se, né, se a velocidade tivesse muito, alguém dizer repete. Então eu acho que foi muito bom. Acho que foi muito bom. Muito Ah, bom. então eu vou deixar também aqui só uma breve avaliação também. Eu Curti. vou, eu vou perguntar para as pessoas mais próximas. Você pode perguntar, tipo, de repente, para a Karine e tal, sabe? Pra algumas pessoas, tipo a Leca, que é minha amiga, para a gente ter um parâmetro também, né? Porque às vezes, como É. você já assistiu essa aula para você, fala, "Ah, foi rápido, mas deu certo." Mas eu realmente preciso, né, de um feedback para saber. Às vezes eu falo É, eu rápido acho que mesmo. tinha que ver com quem não conhece o tema. Quem que falou que não Sim. conhecia bem? A, Então, mas mesmo mesmo a Samantha Luli, que eu acho que tá mais perdida ali, você vê ela, né? se colocou, falou, ah, é isso, foi bom. É Né? isso, Então, Cristiane. eu acho que chegou, Cristiane, mesmo na velocidade, eu acho que valeu. Tá bom, querida. Então, até Teve até a amanhã. oportunidade de falar para ela não falar somos Não, todos iguais, não, somos um. nossa, Bia, você é assim, de uma delicadeza, gente, que benção é isso. Todo mundo olhando e falando, meu Deus, ela vai tomar uma chinelada em algum lugar. O bom é Ainda ver bem. as caras da Bela, né? É, Quando alguém a Bela é começa a ótima. falar, a Bela começa assim, ó. Tipo assim, socorro, Deus. Socorro, Deus, Jesus me leva. Ela começa assim. A Bela não existe, ela é a melhor de todos. Ai, muito bom, mas eu É aprendendo, né? isso. Porque eu fiquei tão entalada com a Samira no passado, de eu não ter conseguido Sim, falar, que eu falei, cara, eu não vou sim. perder mais uma oportunidade, sabe? Alguém falou alguma coisa, eu vou ter que pontuar, não tem como, tem como, tem que Maravilhosa. pontuar. Não, e foi, Muito e bom. foi assim, com delicadeza, não deixou de falar, foi explícita, foi objetiva, não ficou papapá, sabe? Foi objetiva e super delicada, e para mim foi. Aprendi, hoje eu aprendi, juro. Nossa, tem que ter uma Boa. habilidade, tem que ser capoeira. Muito Mas bom. beijo, então. Parabéns, querida, pela aula. Obrigada, amor. Até amanhã. Beijo. Até.